Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta manhã. Mais um dia, mais grandes oportunidades teremos de servirmos ao nosso Deus e também a oportunidade de aprendermos da sua palavra essa semana. Convido então você a, nesse momento, já são 6 horas da manhã, inclinar sua cabeça, fechar os olhos e juntos falarmos com Deus. Vamos orar, vamos então colocar o nosso coração à disposição do nosso amado Pai. Senhor Deus, Pai querido, nesta manhã queremos ser gratos a Ti pelo dia de ontem, por tudo aquilo que aconteceu no dia de ontem e por termos convicção de que nada saiu do Teu controle. Nós queremos ver, Senhor Deus, as Tuas bênçãos, a Tua proteção, o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua provisão, Senhor Deus, em todas as coisas. E queremos Te louvar por isso. E nessa manhã, Senhor Deus, também queremos Te louvar, porque entendemos que assim como ontem, o Senhor estará suprindo, cuidando, nos amando e provendo e protegendo a todos, Pai, conforme a Tua santa e soberana vontade. Nesse momento, queremos, Pai amado, também Te pedir a Tua direção no momento da meditação da Tua palavra. Nos abençoa, Senhor Deus, com as sagradas escrituras, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados, quero desejar a você que está aqui conosco, irmã Anne, irmão Henrique, que Deus abençoe a sua vida. E hoje nós estaremos meditando no nosso texto de Salmo 51. O Salmo 51 é o texto desta manhã e diz assim: Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, e ele diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, e no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não se comprases em sacrifício, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão
novilhos. Muito bem, meus queridos, o nosso devocional hoje, de 11 de agosto de 2020, tem como versículo-chave Atos 13, 22, que diz assim: E quando este for retirado, levantou-lhes como um rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. O tema do nosso devocional é um homem segundo o coração de Deus. O tema devocional é um homem segundo o coração de Deus e diz assim: a ideia de imediato, quando nos deparamos com esse texto, é de que esse homem é perfeito. Mas quando nos aprofundamos nos personagens como o de Davi, nós vemos em momentos da sua história algumas interrogações, como por exemplo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, como diz no versículo 10 do Salmo 50. Daí nascem algumas perguntas. Ele é controverso? A vida dele é um paradoxo? A resposta dessas perguntas é não. Por que esse questionamento? Pelo fato de, em outro momento, ele receber um adjetivo que vem do próprio Deus, conforme registra 1 Samuel 13, 14 e 16, 12, assim como registra Lucas em Atos 13, 22. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas como assim? Esse homem deixou a desejar como pai, esse homem falhou grosseiramente como autoridade. Mas se levarmos em consideração que é Deus o querer e o realizar, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se não esquecermos que somos e de onde viemos, não seremos destituídos de nosso lugar seguro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Como Davi não esqueceu, não devemos nós também esquecer. Aquele que confessa e deixa o seu pecado, alcançará misericórdia. Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus, porque ele aprendeu a viver com o coração quebrantado, contrito e arrependido diante do Pai. A oração do nosso autor é: Senhor, concede a tua graça sobre a nossa vida, para que possamos viver de forma sensata, justa e piedosa em Cristo Jesus. Muito bem, temos um texto que serve para nos motivar. Nós temos, infelizmente, ainda em nossa vida a possibilidade e muitas vezes o desejo de pecarmos. Isso é um fato na vida de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Todos nós, sem exceção, temos essa possibilidade e muitas vezes esse desejo. Não é por causa disso que nós estamos então destituídos da graça de Deus. Quando nós vamos ler a biografia de Davi, nós vemos que Davi teve muitos momentos de alto, momentos de baixa. Vemos ele lutando contra Golias, vemos ele destruindo exércitos inimigos, vemos ele agindo, acalmando Saul, vemos ele vivendo muitas vezes para a glória de Deus, mas também vemos relatos de Davi fazendo exatamente o oposto. Ao invés de glorificar a Deus e fazer aquilo que agradava a Deus, em determinados momentos da sua vida, ele então fez aquilo que lhe agradava. E por isso, então, desagradou a Deus. Mas Deus deixa registrado na sua palavra que Davi era um homem segundo o seu coração. E isso deve importar para a nossa vida. Nós temos a frágil ideia de que os nossos pecados fazem Deus nos amar menos, fazem com que Deus nos trate de forma diferente porque estamos pecando, porque é assim que fazemos.
Amamos uma pessoa, mas quando ela nos ofende, a gente passa naquele momento a não tratarmos mais do mesmo jeito. Às vezes desprezamos e muitas vezes criamos até um problema ao ponto de perdermos a amizade. Temos uma facilidade imensa de condenarmos os pecados dos nossos irmãos e somos tolerantes, compassivos e amorosos com os nossos próprios erros e os nossos pecados. Somos muito fáceis de condenarmos e acharmos soluções bíblicas, disciplinas rígidas para os pecados dos nossos irmãos, mas não aceitamos a correção da liderança, refutamos a condenação e a reprovação dos nossos irmãos sobre os nossos pecados. Muitas vezes achamos que os nossos pecados são menos ofensivos do que os pecados dos outros. Também temos a falsa ideia de que pecados que ofendem são adultério, roubo, assassinato, mas a mentira, a glutonaria, a fofoca são pecados aceitáveis no meio do povo de Deus e que por isso nós não devemos ser reprovados. E infelizmente é assim que agimos. A palavra de Deus aqui no texto de hoje vai mostrar um homem de Deus, ungido por Deus, escolhido para liderar o seu povo, que fez pecados horríveis. Entre os que temos aqui, que é o que ele está se arrependendo nesse trecho, foi o seu pecado com Batseba e também através disso o assassinato do seu melhor amigo Urias. E vemos então aqui que ele está pedindo a compaixão de Deus na sua vida. Ele está pedindo que Deus seja benigno com ele, que Deus apague as multidões dos seus pecados, que Deus apague as suas transgressões. Ele pede que Deus o limpe. Ele estava arrependido do seu adultério. Ele estava arrependido do assassinato que cometeu para cobrir o seu pecado. Ele sabia que as suas ações tinham ofendido não somente a Deus, mas ofendido muitas outras pessoas. Entretanto, ele se arrepende e ele tem a consciência de que a misericórdia de Deus abundou na sua vida, e então ele recebe misericordiamente perdão. Porque nenhum pecado é muito grande diante de Deus para que ele então conceda o seu perdão. Nada, nenhum pecado pode nos impedir de nos aproximarmos de Deus e nos arrependermos. Deus está pronto, está disposto a perdoar qualquer um dos nossos pecados e assim Ele fará. Deus nos perdoa porque Ele é um Deus perdoador. Mas isso também não quer dizer que Ele não vai apagar, que Ele vai então apagar as consequências naturais dos nossos pecados. Quando Deus nos perdoa, isso não está dizendo que nós não iremos sofrer os danos dos nossos pecados. A gente sabe que a vida do rei Davi, depois do que aconteceu, nunca mais foi a mesma. Embora tendo pecado e o seu pecado sido perdoado, ele então teve grandes prejuízos no seu reinado. Ele perdeu o seu filho, o filho dessa relação. Ele sofreu por causa disso, a família sofreu, o reino sofreu. Mas o que é interessante notar é que, mesmo diante disso, Davi reconhece que o Senhor estava cuidando da sua vida e o louva. Amados, nós nascemos no pecado, como o próprio Davi diz no versículo 10. A nossa inclinação natural é agradar a nós mesmos e não a Deus. Temos essa luta todos os dias, a luta de seguirmos a inclinação da nossa carne, da nossa própria vontade. E muitas vezes a gente acha que só grandes pecados ou pecados que ofendem mais são pecados que ofendem a Deus. Mas todos os nossos pecados que cometemos durante o dia ofendem: a inveja, a mentira, a calúnia, a fofoca, a ira. Tudo isso ofende a Deus.
E todos esses pecados precisam ser levados aos pés da cruz. Porque essa postura é a postura de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Nós podemos ser também reconhecidos como homens e mulheres segundo o coração de Deus, quando nós temos um espírito quebrantado e um coração compungido, quando nós temos em nosso coração sempre a consciência dos nossos erros, quando nós sabemos quem ofendemos e quando entendemos que esse tipo de postura de humilhação diante de Deus e de humildade diante de Deus, esse espírito quebrantado vai agradar a Deus. Quando entendemos que quando chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu pequei contra Ti, eu fiz o que era mal perante os Teus olhos, aquilo que eu fiz não foi o correto, eu fiz o que eu queria, eu me agradei, eu fiz aquilo que desejava a minha carne e infelizmente eu Te ofendi. Deus se agrada desse coração, porque esse coração é um coração segundo o coração de Deus. Agora, o coração que Deus reprova é o coração do soberbo, o coração do orgulhoso, que está no pecado, vive no pecado, mas acha que está fazendo o que é correto e ainda condena os outros que pecam e se humilham diante de Deus, que confessam seus pecados, que sofrem os danos dele. Esse o Senhor rejeita, esse o Senhor abomina. O orgulhoso e o soberbo estão contra o Senhor e o Senhor está contra ele. Deus se agrada sempre de corações humildes, corações que tenham atitudes internas de arrependimento, não de pessoas que vivem só uma máscara. Por fora parece religioso padrão, religioso, ora, está lá com os trejeitos, com as roupas, com o padrão cristão, mas dentro não tem um espírito quebrantado, não tem um coração compungido, não se coloca diante de Deus e diz: Senhor, pequei contra Ti, Senhor, eu conheço as minhas transgressões, eu sei o que eu fiz, o meu pecado todo dia bate no meu rosto, as consequências dos meus erros estão sempre aqui na minha vista, eu estou vendo todos os dias o que eu fiz, Senhor, mas a única coisa que eu posso dizer é que eu pequei contra Ti, eu fiz o que era mal diante dos Teus olhos, e eu entendo que o Senhor me punindo, o Senhor está justo, o Senhor está correto. Eu entendo que se eu for desgraçado pelo resto da minha vida por causa do meu pecado, eu entendo, porque eu que pequei, foi eu que desejei. Mas eu suplico a Ti, Senhor Deus, e aí faça como Davi diz: me purifica, me limpa, me perdoa, porque eu sei que o Senhor me perdoando, eu estarei com minha alma limpa. E isso vai fazer com que eu volte a louvar ao Senhor. O Senhor vai me dar vigor novamente, porque o pecado nos esmaga, nos contrai, nos machuca. Como diz o Salmo: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, porque a Tua mão pesava sobre mim noite e dia, e o meu vigor chegou ao fim. Então, enquanto estamos calando os nossos pecados, nós vamos perdendo o vigor, a alegria de viver. Mas quando confessamos, e a Bíblia diz: aquele que deixa os seus pecados, abandona, confessa e deixa, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Ele então coloca alegria no nosso rosto, porque temos os nossos pecados perdoados. Ele então nos dá vigor novamente e nos aproxima dele, somos reconciliados com Deus. Então, amados, se você quer ser uma mulher ou um homem segundo o coração de Deus, lute contra os seus pecados. Mas se por acaso você venha cair nos seus pecados,
lembre-se da cruz de Cristo. Lembre-se que Cristo morreu por todos os seus pecados. Todos os seus pecados foram perdoados em Cristo. E por causa disso, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não seremos mais condenados diante de Deus, porque Cristo, o nosso Salvador, morreu pelos nossos pecados. Por causa disso, nós temos agora diante de nós o trono da graça, o qual podemos chegar humildemente, nos colocarmos humildemente diante da cruz e dizermos ao nosso Salvador que morreu por todos os nossos pecados: Senhor, me purifica porque eu sei que ficarei limpo, lava-me completamente dos meus pecados, e assim eu quero voltar a louvar o Senhor, eu quero voltar a ter alegria, eu quero falar aos outros sobre o teu perdão. Eu quero que as pessoas saibam que existe um Deus gracioso e que apesar de muitos nos condenarem, mesmo depois de nos arrependermos, apesar de muitas vezes sermos ainda acusados por aquilo que Cristo perdoou na cruz, nós então temos a convicção de que não importa o que venham a falar, e o que importa é nos colocarmos sempre por trás da cruz. Se esconda de trás da cruz, porque na frente da cruz está Cristo Jesus, aquele que pagou pelos seus pecados. E a Bíblia diz, e faz essa indagação, Paulo: quem levantará acusações contra os eleitos de Deus? O único que pode nos acusar de algo é Cristo, e Ele já nos perdoou através da sua morte na cruz. Então, amados, por causa disso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, meus amados, corra sempre para os braços do Pai. Se coloque sempre nos braços dele e diga: Senhor, eu pequei, hoje eu menti, Senhor. Eu menti à minha esposa desnecessariamente. Eu menti para o meu filho dizendo que ia trazer um chocolate e a minha intenção não era trazer e não trouxe. Eu menti, eu pequei. E esse pecado é o mesmo pecado, ofende a Deus do mesmo jeito como qualquer outro pecado. E às vezes a gente acha que mentir para o filho e para a esposa não tem problema. Ninguém está vendo, só quem sabe talvez sejam eles e eles não vão me condenar. Mas esse pecado ofende como qualquer outro pecado. Esse pecado leva homens e mulheres ao inferno. O pecado de dizer que ia trazer um chocolate, um bombom para o filho e não trouxe, porque a sua intenção não era trazer, ou seja, você mentiu, condena homens ao inferno, como qualquer outro pecado. As consequências são menores, mas é pecado e ofende a Deus do mesmo jeito. Então que a gente possa entender que estamos num mundo de pecadores, mas existem pecadores soberbos e orgulhosos que não confessam e não deixam os seus pecados e não alcançam misericórdia. E existem aqueles que reconhecem os seus pecados, confessam e deixam, e esses alcançam graça, estão ali sendo limpos diariamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos lava com o seu sangue e nos deixa alvos como a neve. Então, meus amados, não se importe se os seus pecados já foram depositados na cruz, e aquele que tem o poder para perdoar, e como diz aqui o salmista, ele não só nos perdoa, ele também nos purifica, ou seja, a purificação nos torna apto. Algo que não era purificado não poderia ser usado. Algo ou alguém que não era purificado não poderia servir. Então Cristo nos perdoa
e nos purifica, Ele nos torna aptos a servi-lo. Então não se importe se as pessoas não conseguem perdoar como Cristo. Saiba que aquele que tem o poder de nos condenar já nos perdoou. Então a única coisa que nós podemos fazer é lamentar, porque essa pessoa que não lhe perdoa é orgulhosa e quer ser mais justa do que o justo Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa todos os dias. E aí, para a gente não pecar com a ira, não pecar com a amargura, conceda perdão também a esse que ainda continua lhe ofendendo, continua lhe condenando pelos seus pecados. Você já fez o que tinha que fazer, confessou, deixou e alcançou misericórdia de Cristo. Se existem homens que não querem lhe perdoar, ore por eles, para que Deus conceda graça e que eles também se humilhem dos seus pecados que eles cometem todos os dias, assim como você. Que Deus nos abençoe nesse dia e Ele nos ajude a vermos sempre os nossos erros, não nos acharmos melhor do que ninguém e entendermos que o mesmo Cristo que morreu por mim, morreu por você. O mesmo perdão que Ele concede a mim, Ele concede a você. O mesmo céu que eu estarei, você estará, se você estiver assim, vivendo conforme a vontade de Deus e por se você tiver sido perdoado na cruz. Que Deus então nos abençoe nessa manhã. Vamos orar e aproveite a sua oportunidade para fazer essa oração aqui de Davi nessa manhã. Diga agora a Deus sozinho, você e Deus: Senhor, eu pequei contra ti. Ontem eu fiz o que era mal aos teus olhos. Eu fiz isso. Ele sabe do que a gente fez. Mas quando nós dizemos, isso mostra humildade. E isso também revela a nossa ofensa. Porque dizer o nosso pecado dói. Dar um nome ao nosso pecado machuca. Mas é isso mesmo. Quando confessamos o nosso pecado, estamos nos humilhando diante de Cristo e estamos vendo o tamanho da nossa ofensa. Então, nesse momento agora, confesse os seus pecados, abandone e alcance a graça de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que nos conforta, mas também que nos corrige, que nos dá, Senhor Deus, a direção certa que devemos ter para podermos viver como homens e mulheres segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Então nessa manhã, Senhor Deus, após Te louvarmos, após ouvirmos a Tua palavra, queremos Te suplicar, Senhor Deus, perdão. Nos perdoa, Senhor Deus, dos nossos pecados, nos purifica e sabemos que ficaremos limpos. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor Deus. Nos dá sempre um coração humilde, um espírito quebrantado, um coração compungido, porque sabemos que diante disso encontraremos um Deus misericordioso que vai nos perdoar, Pai. Perdoa também, Senhor Deus, aqueles que nos acusam, mesmo depois de termos sido disciplinados, tratados por Ti, perdoados por Ti. Derrama graça na vida deles, para que eles também possam ver os seus pecados e assim se arrependerem e entenderem que são tão pecadores como qualquer outro e que possam lutar contra o pecado do orgulho, da soberba e assim, Senhor Deus, serem misericordiosos com seus irmãos. Nos abençoa nesse dia, nos ajuda a vermos os nossos pecados, mas principalmente nos ajuda, Senhor Deus, a nos distanciarmos dos nossos próprios pecados. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia e amém. Muito bem, meus amados, quero desejar aqui a todos
um bom dia, repleto da graça de Deus. A irmã Rosimeire Salles está conosco também, a irmã Ioniele, irmão Everton, Deus abençoe. Irmão Aglailton, irmã Gleice e também a pequenina Ágata também, que Deus abençoe. A irmã Rosângela também está conosco. A irmã Adriana também, Deus abençoe, irmã Adriana. Irmão Vitor, irmã Nadiana, que Deus abençoe. Irmã Ana, irmã Anne e também irmão Henrique, que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso amado Deus seja derramada abundantemente na sua vida e que nós possamos ter sempre esse desejo de termos um coração segundo o coração de Deus. E um coração segundo o coração de Deus é um coração contrito, é um coração humilde que reconhece os seus pecados e se colocam sempre à disposição de Deus, se submetendo, inclusive, de forma humilde, às consequências dos seus pecados. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça do nosso amado Deus seja derramada na vida de todos vocês abundantemente nesse dia. Um forte abraço no coração de todos e hoje à noite, terça-feira, teremos a nossa escola bíblica aqui online às 19 horas. Aguardo vocês, tá ok? Forte abraço, meus amados.